Cada página da Bíblia nos revela histórias de coragem, fé e milagres. Mas algumas são verdadeiramente excepcionais ao longo desse artigo. Conheceremos as histórias de 3 homens imortais da Bíblia, a história impactante de Enoque, um homem que caminhou com Deus e foi levado diretamente ao céu, a impressionante trajetória do profeta Elias, que se despediu da terra em um carro de fogo, e a figura enigmática de Melquisedeque, o sacerdote que transcendeu as barreiras do tempo. A história de Enoque é um dos relatos mais surpreendentes da Bíblia. Ele viveu em uma época de grandes desafios e corrupção, mas mesmo assim, se destacou por sua comunhão íntima com Deus. Enoque era conhecido por caminhar com Deus em justiça e retidão, e essa proximidade resultou em uma jornada extraordinária. Ele viveu cerca de 365 anos de idade, enquanto muitos homens da sua época tiveram uma longa vida. Enoque andou com Deus e desapareceu, pois Deus o levou, conforme dito em Gênesis 5:24. Elias foi um dos mais poderosos profetas do Antigo Testamento. Sua história é repleta de milagres e intervenções divinas que demonstram a força de sua fé e a dedicação ao Deus de Israel. Ele foi enviado por Deus para profetizar uma grande seca sobre a terra de Israel como consequência dos pecados do rei Acabe e da rainha Jezabel, que levaram o povo a adorar ídolos. Durante sua jornada como profeta, Elias confrontou 450 profetas de Baal em um desafio. Para provar qual é o verdadeiro Deus de Israel no Monte Carmelo, eles preparam 2 sacrifícios, e Elias pede que o Deus que responder com fogo, consumindo o holocausto, é o Deus verdadeiro. Após os profetas de Baal clamarem em vão, Elias ora a Deus, e o fogo desce dos céus, consumindo o sacrifício e deixando claro que o Senhor é o único Deus. Essa cena mostra a gloriosa partida de Elias e a transição de seu ministério para Eliseu, que continuará seu trabalho profético. Essa história destaca a fidelidade e o chamado de Deus para capacitar e guiar seus servos em seu propósito. Esses momentos marcantes na vida de Elias revelam sua dedicação inabalável a Deus e sua importância como um dos grandes profetas do Antigo Testamento. O terceiro homem a não morrer é o misterioso Melquisedeque, uma figura enigmática e misteriosa mencionada na Bíblia. Melquisedeque é conhecido por ter abençoado Abraão após sua vitória em uma batalha contra reis inimigos. Ele trouxe pão e vinho para Abraão e o abençoou. Reconhecendo a bênção de Deus sobre o patriarca, uma curiosidade é que Melquisedeque foi a primeira pessoa na Bíblia a ser chamada de sacerdote. Quando ele abençoou Abraão, ele estava executando aquela que se tornaria a principal função tradicional dos sacerdotes. Nessa situação também foi demonstrado o primeiro ato registrado sobre dízimos. Ao Abraão ser abençoado por Melquisedeque, ele lhe deu o dízimo, o que antecipa o dízimo do povo de Israel a Deus. E um aspecto intrigante de Melquisedeque é que ele é descrito como sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Hebreus 7:3. Sua relevância transcende o Antigo Testamento, pois Melquisedeque é citado em Hebreus como uma figura tipológica de Jesus Cristo. O sacerdócio levítico dos judeus baseava-se na ordem de Arão, mas o sacerdócio de Jesus Cristo baseia-se na ordem de Melquisedeque. Ao longo deste vídeo, mergulhamos nas histórias emocionantes de 3 homens notáveis da Bíblia que nunca morreram. Enoque, que caminhou com Deus e foi levado diretamente ao céu. Elias, o profeta corajoso que enfrentou desafios e testemunhou milagres incríveis. E Melquisedeque, o misterioso rei e sacerdote que nos aponta para a grandiosidade de Jesus Cristo. Essas narrativas têm uma relevância espiritual profunda para a nossa fé e nosso relacionamento com Deus. Elas nos ensinam sobre a importância de caminhar com Deus em retidão e confiança, mesmo em meio às adversidades.